Então, muita gente fala na questão do lá 440 versus 432 Hz. Enfim, há uma grande rede de pessoas comentando a respeito do 440 versus 432. A gente não quer entrar no mérito da discussão entre o 440 e o 432. Essa não é a ideia. A ideia é explicar o que é o 440. Né? 440 é o quê? 440 Hz. Mas o que é 440 Hz? São 400 vibrações por segundo. Então, em um segundo, essa frequência vai vibrar 440 vezes. Então, eu tenho aqui 440. Então, imagine o seguinte, a forma mais prática de todo mundo entender é demonstrando o monocórdio, né? Uma corda esticada. Então imagine o seguinte, se eu tiver essa nota esticada vibrando a 440 vezes por segundo, eu tenho o famoso Lá 440. O que acontece se eu diminuir um pouquinho essa corda? Tá? Obviamente não estamos usando uma escala 1 por 1 aqui, é só uma maneira de demonstrar. Se eu diminuir um pouquinho, eu vou ter um Lá que vibra a 435. Eu posso diminuir um pouquinho mais 430, aumentar mais 450, enfim. Isso aqui é uma referência, um padrão para um Lá. Então, houve uma convenção padronizando que o Lá deveria ter 440 vibrações por segundo. É simplesmente um padrão. Bom, o que acontece aqui é como nós vamos saber essa tincha, ou seja, esse sino, esse símbolo, você chama como você quiser, qual é a frequência que esse sino vibra. Então nós fizemos uma medição aqui, ele é um Lá e está vibrando a 1745 vibrações por segundo. Nossa, o que é isso? Uma coisa super complexa. Não é super complexo, é muito simples. A gente pode falar futuramente na questão da série harmônica, mas hoje eu não quero explicar isso. Eu só quero explicar o princípio de que a metade dessa vibração, tá? Imagina que essa é a metade da corda. A metade dessa vibração vai ser o dobro, 880. E a metade da metade vai ser 1760. Tá? Quando eu tenho um Lá 440. Então aqui, ó, 1745, então significa que ela é um Lá um pouquinho mais baixo. Então como que nós vamos calcular? Vou dividir 1760 por 4. O que eu vou ter? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Aqui. Mil 760 por 4. Bom, tem um Lá 440. A primeira aferição que nós fizemos deu por volta de 1745, mas na verdade não vamos tomar isso como referência. Vamos fazer o seguinte, vou pegar um afinador, meu afinador aqui, vou colocar no Lá 440, vamos ver o que o... Bom, o afinador está me dizendo que meu Lá está mais baixo. Mas quanto mais baixo? Eu vou descer a calibração aqui. 435, 36, vamos ver. Opa, continua baixo. Então vou abaixar mais aqui.
432. Pouquinho mais baixo, vou baixar aqui. Hoje, por causa da temperatura, vai estar por volta de 430. Nós aferimos há meia hora atrás e estava 431. Então, obviamente, a temperatura vai variar um pouquinho. Então, se eu pegar 430 e multiplicar por 4, vamos lá, 430 vezes 4. Opa. Eu vou ter 1720, um pouquinho mais baixo, tá? Então veja bem, ó, entre 1720 e 1760, eu tenho aqui 40 ciclos. Lembrando que 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo, é igual a uma batida por segundo, né? Então, a conclusão que nós chegamos é que empiricamente ou naturalmente, os sinos do Peterson, as tinchas do Peterson, ela vibra próxima de uma frequência 432, que há uma corrente e assim muitos estudiosos sugerem que é a afinação natural e que essa afinação foi subindo por uma série de fatores. Há quem diga que foi o marketing do nazismo que instituiu isso. Bom, a gente não quer aqui entrar nesse mérito. Nós só queremos demonstrar que o Peterson vai lá e forja essa tincha empiricamente, intuitivamente, como a tradição manda, como ele aprendeu, e o Lá que ele obtém é um Lá muito próximo do 432. Eu intuo a afirmar que é um Lá muito mais próximo do Lá natural, de um Lá que vibra com muitas outras coisas da natureza. Isso é um outro assunto que a gente pode abordar depois. Mas enfim, além do Lá, esse Lá ser identificado como um Lá mais próximo do Lá natural, nós fizemos um espectrograma. Quem me ajudou a fazer esse espectrograma foi o Maurício Freire, professor de acústica lá da Universidade Federal de Minas Gerais. E veja bem, ó, esse é o Lá que nós aferimos. E curiosamente aparece aqui um pseudo-harmônico, não vamos falar especificamente a respeito, mas veja bem, que é muito próximo de uma nona que vibra junto, que é um harmônico que costuma ser um harmônico que aparece depois na série, né? E curiosamente tem esse fenômeno que a gente ainda vai explicar futuramente o que acontece com mais pesquisas, mas é uma característica muito interessante das tinchas dos sinos tibetanos do Peterson. Aqui eu tenho outros espectros, né? Foi extraído pelo Spectra Plus Professional Edition. E aqui embaixo eu tenho a tabela mostrando que seria um Lá um pouco mais baixo do que o Lá tradicional que usamos na música ocidental. Então, o resumo de tudo isso, cientificamente, matematicamente, fisicamente, como vocês quiserem, não é nada de esoterismo, nem nova era, não. São vibrações por segundo, como o Peterson costuma dizer. É física. As tinchas do Peterson são tinchas afinadas muito mais próximo do Lá 432, e com essas tinchas ele faz um trabalho que ele mesmo deve explicar. Não cabe a mim dizer o que ele faz com essas tinchas, mas eu, como músico, uso as tinchas do Peterson e digo que além dela estar muito mais próxima do Lá 432, que é o Lá que eu uso para as minhas composições, a reverberação, o sustain,
o envelope de harmônicos dessa tincha é única. Eu nunca vi isso no mundo. Vou tocar para vocês aqui. Taquei um pouco agressivamente. Vou... Olha que interessante. Aqui no espectro você consegue ver, isso aqui é a linha do tempo, né? Essa linha de vibrações por segundo. Olha como se comporta o sustain, né? É uma coisa super especial mesmo. É perceptível. Maior. Ó, vou pegar uma maior aqui, ó. Isso é muito perceptível auditivamente, mas está aqui mensurado, está medido. Ó. E o mais interessante de tudo é que vocês estão ouvindo e vendo. Eu estou sentindo aqui, ó, a vibração. Nós estamos fazendo estudos com diapasão, inclusive para estimular partes do corpo fisicamente como se fosse uma acupuntura. Então isso aqui está vibrando, vibrações por segundo, hertz, ele está vibrando, ó. Ó. Sinto no meu corpo, além de escutar. Então, quem sabe no futuro aí a gente não faz uma explanação um pouco mais completa. Fica essa aqui para despertar a curiosidade de vocês, ok? Até a próxima.